Olá, graça e paz. Bom rever os irmãos nesse tempo em que nós nos reunimos virtualmente para ler a palavra de Deus e meditar. Esse mês de agosto, nós retomamos a série Fortalecendo a Fé. O ano passado nós tivemos uma série de mensagens e estudos sobre a fé cristã. E nesse mês, novamente, em 2026, nós retomamos com novos temas e novos estudos para que a fé esteja cada dia mais sendo fortalecida em nossas vidas. Nós vamos orar e vamos ler o texto. O tema da mensagem desta noite da esperança é a relação entre fé e igreja, e nós vamos ter oportunidade de refletirmos sobre a fé na vida da igreja e a vida da igreja na relação com a fé. Vamos orar? Querido Deus, nós adoramos o Teu nome, confessando de coração e alma que Tu és o nosso Deus e o Senhor tem se manifestado com bondade e de maneira poderosa, salvadora, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te rendemos graças, glórias pela Tua obra, pela Tua presença e pela manifestação do Teu Espírito em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos dando a confirmação da salvação e da vida eterna. Ó Pai, nós nos reunimos mais uma vez na noite da esperança para esse tempo de meditação da palavra. Pedimos a Tua unção, a Tua direção. Pedimos a Deus que o Senhor esteja mais uma vez falando ao nosso coração, exortando, instruindo, edificando, e que também seja um tempo de oração e intercessão, orando e intercedendo uns pelos outros, que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que vão participar da noite da esperança e que elas também possam interceder e orar por nós. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro, ou melhor, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, o capítulo 3, nós vamos ler o verso 14 a 16. Então, 1 Timóteo 3, 14 a 16, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é o destaque para o nosso estudo, eu vou reler ele depois. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, criado no mundo, recebido na glória. O destaque, então, para o verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O tema da nossa mensagem desta noite é fé e igreja, e nós queremos, dentro desse tema, refletir algumas coisas que são importantes aí. A igreja vive pela fé, a igreja propaga a fé, a igreja defende a fé. Estamos nesse mês, então, estudando mais uma vez sobre a fé cristã nos nossos encontros. Nós temos encontro, domingo de manhã, às 9 da manhã, o Café com Palavras. Nós temos a nossa celebração às 10h15. Nós temos as nossas células que funcionam de quarta-feira. Todos os encontros nós estaremos refletindo, buscando textos, falando sobre a fé e a importância da fé na nossa vida, e esses estudos todos com o objetivo de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus.
E aí, a grande pergunta, e a gente tem refletido, o que é a fé? Além de domingo eu ter trazido algumas definições do Antigo e do Novo Testamento, vou trazer outras definições, lembrando sempre que essas definições não estão isoladas umas das outras, mas elas contemplam, elas somam e vão fortalecendo a ampla e grandiosidade da definição da fé cristã. E aqui, nesta noite, eu quero trazer outras definições que somam aquelas que nós já vimos. Fé é a maneira de se viver na dependência, confiança e na crença de que Jesus é o Salvador enviado por Deus. Olha só, dependência, confiança e crença ou fé em Cristo Jesus Salvador. Viver pela fé é viver a exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, que viveu na dependência, confiança e serviço de Deus Pai. Você vê, Jesus veio como filho do homem, como ser humano, viveu na dependência de Deus. Nós temos aquele momento do batismo do Espírito Santo, né? Ou seja, ele vive nessa relação, nessa dependência de Deus, e isso é exemplo para nós. Então, viver pela fé é viver como Jesus viveu, na dependência de Deus, na confiança de Deus e no serviço de Deus. Essa vida deve ser desenvolvida na vida em comunidade. Então, a nossa fé não é algo que nós vivemos isolados dos outros que também têm fé em Cristo Jesus, mas a fé nos une como filhos, como servos, como membros do mesmo corpo, pois somos um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma essência da vida em Cristo, a fé. Hoje nós vamos pensar e refletir sobre esta realidade, sobre esse tema, a fé e a igreja. A igreja vive pela fé. A vivência da fé, a fé em Cristo Jesus, não é um evento isolado. Não é uma proposta de bênção de Deus para uma única pessoa. E assim, isso já de cara nos aponta para aquilo, e pela percepção de Deus na criação. Deus viu que era bom a criação do sol, da terra, dos mares, a narrativa da criação vai dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Em determinado momento, depois de criar o ser humano, o homem, Deus constatou, não é bom que o homem esteja só, e criou. Então, perceba que isso nos mostra o quanto nós somos dependentes, uns dos outros, enquanto seres humanos, criados por Deus, e o quanto Deus nos aponta para essa realidade enquanto fé cristã. Então, a fé não é para você crer em Cristo e você segue o seu caminho independente do outro, independente da igreja, independente da comunidade. Em nenhum momento a Bíblia nos aponta uma proposta de vida de isolamento solidário. Em nenhum momento. Todos os testemunhos, toda a história aponta para o povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo, para a família de Deus, ou seja, aponta para a comunidade. Em nenhum momento a proposta de vida cristã é uma vida isolada. Jesus Cristo veio, ele poderia ter feito a sua obra sozinho? Sim, ele veio e chamou 12. E os 12 trabalharam e quando ele foi embora continuaram. Ele veio para os judeus, o texto de João fala isso, a gente tem essa perspectiva no Novo Testamento, só que ele abriu as portas para quem? Para os outros povos, para as outras nações. Ide por todo mundo. Olha o propósito. Não há nenhum testemunho, então, individualista, a possibilidade de se viver esta fé isolado, mesmo porque nós fomos criados como seres
que dependemos do outro. Não é bom que estejamos só. Então a fé vem na mesma direção. A vida com fé, ela nos leva à comunhão, ela nos leva à independência, ela nos leva a essa vivência. A verdadeira fé em Cristo Jesus nos conduz à comunhão do corpo de Cristo. Então, se uma pessoa diz assim, eu tenho fé em Cristo, mas não vou na igreja, não tenho comunhão com ninguém, não consigo me relacionar com o vizinho, não relaciona com a família, ou seja, é uma fé distorcida, ela não conseguiu compreender a fé em Cristo, ela não conseguiu perceber que a fé em Cristo nos leva à comunhão, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O segundo ponto, a igreja propaga a fé. Qual que é o ide de Jesus Cristo para nós? Ide por todo mundo e pregai a salvação. A vida de fé, sendo uma proposta comunitária, deve ser partilhada ao mundo. Por isso que nós temos sempre o ultimato de estar compartilhando a fé com o próximo, com aqueles que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus e com aqueles que de repente vivem uma fé que não é a fé em Cristo Jesus. A maneira como nós vivemos a fé, confiamos em Deus e descansamos em Deus deve ser partilhada. Então a fé é o quê? Confiar em Deus. A fé é o quê? Depender de Deus. A fé é o quê? Servir ao Senhor. A fé é o quê? Viver o amor. Tem todo uma gama variada de princípios, frutos do Espírito, né? O serviço que nós vemos, diaconia, ministérios, dons, etc. Toda essa vida pode ser considerada como vida de fé, ela deve ser partilhada, ela deve ser exposta, ela deve ser testemunhada para que as pessoas possam viver também essa fé verdadeira no Filho de Deus. A fé de que Cristo veio para nos salvar deve ser partilhada, deve ser anunciada. As pessoas vivem sem fé e em desespero hoje no mundo. As pessoas vivem sem esperança e perdidas. A igreja deve propagar, anunciar não uma fé egoísta, mas uma fé comunitária. É aquela coisa, eu estou salvo, eu tenho fé em Cristo, eu tenho uma esperança, eu tenho certeza da salvação, o Senhor cuida de mim, os outros que se lasquem. Não existe esse tipo de pensamento dentro daquele que é o verdadeiro cristão, aquele que vive a verdadeira fé, aquele que é tocado por essa fé grandiosa, por essa salvação, por esse amor extraordinário. Ele tem assim a necessidade intrínseca de partilhar isso. Isso é tão grandioso e tão maravilhoso dentro de nós que nós não conseguimos ficar sem partilhar esta bênção grandiosa. Como é maravilhoso, diante das angústias da vida, sermos amparados pelos irmãos em oração e companhia, que é outra expressão da comunhão e da vida em fé. Então nós partilhamos com o mundo essa vida de fé, que não é uma vida isolada, mas é uma vida compartilhada. Eu já comentei com vocês algumas vezes que uma das coisas que nos impactou muito quando eu passei por aquele período da Covid, que fiquei hospitalizado 120 dias, 50 UTI, 30 entubado, nós percebemos assim uma participação, minha oração da IPI do Brasil, a nossa igreja e de outras igrejas e de outros membros de igreja. Eu cheguei depois, no período de recuperação, quando eu tinha saído do hospital, eu recebi visita de um irmão brasileiro que estava morando na Inglaterra e através da mãe dele, que era membro de uma igreja nossa aqui no Brasil, pediu oração. A igreja lá na Inglaterra esteve orando por mim. Então isso é assim impactante, isso é maravilhoso. Pessoas que eu nem conhecia. Fui conhecer esse rapaz porque ele bateu um dia na porta de casa e falou: eu vim aqui orar e te dar um abraço e levar notícia para a minha igreja que você está bem, que você foi curado e que o milagre de Deus aconteceu na sua vida. A comunidade da fé, a igreja,
é a maneira de se viver e confiar em Cristo em todo o tempo, deve ser propagada ao mundo, essa vida que nós vivemos, né? Quando acontece alguma coisa, a gente não se sente sozinho, a gente se sente amparado por um irmão que liga e fala, estou orando por você, por um irmão que socorre quando há uma necessidade material, uma situação complicada, a gente tem a presença da comunidade, dos irmãos em Cristo, chorando junto, se alegrando junto. Esta é a fé em Cristo Jesus, esta é uma fé comunitária, esse é o corpo de Cristo, é o corpo da fé, e nós devemos propagar essa realidade ao mundo, porque o mundo vive o extremo do egoísmo. Então a igreja, ela é formada pelo amor de Cristo, pela fé em Cristo, ela nos leva ao altruísmo, à comunhão, ao partilhar, à confiança, a caminhar junto, suportar e ser suportado por outros dentro da comunidade. E às vezes as pessoas estão no mundo, uma cidade grandiosa como a nossa, mas vive a solidão, porque não consegue viver a fé em Cristo Jesus, a fé que nos faz e nos torna membros um dos outros, corpo de Cristo. E o terceiro ponto, a igreja defende a fé. Nós precisamos defender a fé. Perceba que o texto, o destaque que nós lemos, ele fala que a fé é do Deus vivo, é coluna e baluarte. Coluna é aquilo que dá estrutura a uma obra na antiguidade. Coluna também era aquilo que chamava e destacava, dava destaque às grandes obras daquele tempo, né? E baluarte é uma torre de vigia, era algo que se servia para guardar e proteger as pessoas. Percebam que Paulo está trazendo conceitos antigos que não são tão claros para nós na atualidade, mas que remetem àquilo que significa a igreja. A igreja é coluna, é estrutura, é rocha, é fundamento, é sustentáculo. Ela é também proteção, ela também é ambiente de proteção. E nós devemos preservar e cuidar e proteger esta coluna, esta igreja. Nós precisamos defender a igreja, cuidar da igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto corpo vivo de Deus. E aqui defesa não tem nada a ver com guerra. A gente tem visto muitas pessoas querendo defender a fé cristã, atacando os outros e provocando violência e guerra contra as outras pessoas. Não tem nada a ver com isso. A defesa da fé deve ser feita em ambiente de amor e graça, que são os princípios essenciais do cristianismo, de Cristo. Cristo atacou e usou de violência contra as pessoas para propagar a fé em Cristo Jesus, nele mesmo? Não. Qual foi a instrumentalidade? Amor, graça. Jesus acolhia, simpatia, acolhimento, aconchego, generosidade. Estas eram os instrumentos que Jesus usou para defender a igreja e propagar a igreja. A defesa da igreja deve ser feita em ambiente de amor e graça. A defesa da fé deve ser feita em constante anúncio e no sentido de que confiamos a vida ao próprio Cristo. Não precisamos pegar em armas e fazer guerra em nome de Deus na defesa da fé. Na verdade, a gente não consegue compreender como que Jesus Cristo ele veio e ele anuncia um reino. Qual era a característica dos reinos daquele tempo? Era o poder bélico, era o poder de guerra, era o poder dos exércitos. Jesus vem e apresenta um rei que não tem exército, um reinado que não pega em armas,
Um reinado que não veio para matar o inimigo, mas veio para salvar o inimigo e dar oportunidade de vida a esses inimigos. Então Jesus não usa a instrumentalidade dos reinos estabelecidos. E naquela época de Jesus havia o maior reinado, um reinado histórico, um dos maiores impérios da história da humanidade, que é o Império Romano, que era conhecido pelo seu poder de exército, poder bélico, poder de viajar, invadir outras terras e outras nações e dominá-las pela sua capacidade de guerra. Não precisamos pegar em armas para defender a fé. Nós temos, sem dúvida, a maior estratégia para se vencer qualquer guerra, qualquer ódio, qualquer inimigo. O amor. É isso que Jesus ensina. A igreja primitiva, por exemplo, a igreja que foi iniciada no Pentecoste e deu início também com os apóstolos, foi perseguida, morreram muitos no Coliseu e com a perseguição. E em momento nenhum aquela igreja se tornou, assim, naquele período se tornou uma igreja que saiu à guerra. Inclusive, é interessante a gente analisar isso, né? Quando pediram para o Império Romano, quando Pilatos perguntou, vocês querem Barrabás ou Jesus Cristo? Barrabás era alguém que lutava, era um revolucionário, estava lutando contra o Império e queria derrubar o Império Romano. E aí eles preferiram Barrabás do que Jesus. A igreja continuou vivendo a fé e anunciando o amor como instrumento de mudança do mundo, sem violência ou armas. João estava preso na ilha de Patmos. Paulo foi preso e também condenado e morto por conta, maioria dos apóstolos. Defender a fé é continuar crendo que Cristo, em meio ao caos, à perseguição, às provações do mundo, Cristo está conosco. E em meio a todas essas perseguições, o amor paciente e a não violência. Jesus morreu na cruz. Ele não destruiu os seus inimigos. Ele morreu para mostrar aos seus inimigos que o amor é maior do que a guerra. É a caminhada da perseverança e confiança em Cristo em todo o tempo, mesmo na perseguição. Então perceba, nesta mensagem nós podemos aprender que a fé deve ser vivida em comunidade, que somos chamados para viver como família de Deus, como corpo de Cristo, e viver a fé, a confiança em Cristo Jesus, de maneira interdependente, de maneira dependente uns dos outros. Que a fé deve ser propagada como proposta de vida em Cristo, vida abençoadora, perseverante e salvadora. Anunciar esta vida. Preciso viver e anunciar. E eu preciso defender que a fé deve ser defendida como modo de vida pacífica, amorosa e perseverante. E sempre o instrumento usado contra qualquer um, contra os inimigos, é o amor de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver a cada dia a verdadeira fé em Cristo Jesus e assim ser uma igreja de Cristo no mundo. Deus abençoe. Quero finalizar então orando por vocês e orando por nós. Vamos orar. Pai Santo querido, graças te rendemos e te adoramos porque o Senhor nos tocou o coração, trazendo à nossa vida, trazendo ao nosso coração a fé. E hoje nós somos filhos e filhas e vivemos como família de Deus e que percebamos e reconheçamos que esta é a vontade do teu coração para nós. Que a fé deve ser vivida como comunidade, como igreja de Cristo. E esta fé em comunidade, essa união,
essa unidade, essa comunhão também é anúncio de Jesus Cristo, o Salvador. Pai, nos colocamos diante de Ti, confiados no Teu amor, confiados na Tua presença. Enfrentamos tribulações no mundo, enfrentamos situações adversas, enfrentamos muitos momentos difíceis, situações físicas de enfermidade, de dor emocional, de conflitos nos relacionamentos, de escassez daquilo que é necessário para sobreviver, de pão às vezes que falta à nossa mesa. Ó Pai, clamamos a Tua misericórdia, a Tua intervenção. Tu conheces a cada um dos Teus filhos, Tu conheces aqueles que vão acompanhar e assistir esta noite da esperança. Tu conheces o coração, conheces o sofrimento, sabe das lutas que tem enfrentado, sabe das dificuldades que tem enfrentado. Estende a Tua mão graciosa, a abençoe, ó Deus, fortalecendo a fé, restaurando e fazendo com que os Teus filhos e filhas confiem cada dia mais em Ti e que nós possamos viver a realidade da vida em Cristo, como igreja de Cristo, como comunhão santa. Ó Deus, obrigado por esse tempo. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Uma boa noite, um grande abraço, uma alegria estar com você novamente. Deus abençoe e até a próxima.